porque eles eram hipócritas. O que eles faziam? Se alguém, um homem, estivesse assistindo, elogiaria tudo que ele estava fazendo, mas Deus estava reprovando. Por quê? Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus vê o que está dentro da gente. Aí o que eles faziam era tudo cumprimento da lei de Deus, era tudo obediência, porque tudo que eles estavam fazendo aqui, as festas, o sacrifício, a oferta, a oração, o jejum, Deus que pediu para fazer, só que o coração deles não era sincero diante de Deus, e porque o coração não era sincero, Deus não recebia os louvores, o jejum, a oração, o sacrifício, a oferta. Então o culto se tornou algo, como assim? Algo que Deus pediu para fazer, vamos cumprir uma tabela, um ritual, orar, cantar, jejuar, terminar o culto e ir embora. Não, eu estou fazendo isso porque é o costume, é o que Deus ordenou. Eu devo fazer isso porque Deus operou dentro de mim e me conduziu, me impulsionou, me orientou, me dirigiu e me convenceu a fazer essas coisas para que elas tenham algum valor diante do Senhor. E Provérbios diz assim, que a oferta do ímpio é abominável a Deus. Agora imagine bem, o ímpio chegava lá diante do altar e dizia assim: olha, está aqui meu cordeiro para perdoar meus pecados, mas você continua na sua impiedade, então para Deus não tem valor nenhum. Seria mais ou menos você chegar, passar uma pessoa aí na rua, que está no pecado, que está na vida errada, e dizer assim: ó, está aqui, pastor, R$200 para ajudar aqui na construção da igreja. Enquanto nós dizemos assim, Deus está usando o ímpio para prosperar a vida da igreja, Deus diria assim: para mim não tem valor nenhum, a oferta do ímpio para Deus é abominável. O que a gente diz? É Deus usando o ímpio para construir a igreja. Deus não precisa de ímpio nem de ninguém fora para estabelecer a sua igreja, porque dentro da igreja existem pessoas que Deus pode tocar no coração para que construa templos e o nome do Senhor seja glorificado. Então a Bíblia é que vai definir para a gente o que agrada a Deus e o que não agrada. Eu já ouvi muita gente glorificando a Deus por coisas que não deveria glorificar. Deus faz como quer, mas nunca contrário o que está escrito aqui. Pode ser o que for, pode ser um milagre que for, tem base da Bíblia? Tem. É contrário da Bíblia? Então não é de Deus, pode ser qualquer um. Lembra de Moisés quando chegou, que jogou a serpente, que jogou a vara de Moisés se tornou em serpente, pelo poder de Deus. Mas tudo bem, até aí que diferença faz? Os magos pegou as varas e jogou também e virou serpente, e não foi pelo poder de Deus e virou serpente. Mas aonde foi que estava a diferença? Porque um foi pelo poder do maligno, o outro foi pelo poder de Deus. Não. A diferença estava que a serpente de Moisés foi lá e engoliu a serpente dos magos, e não ao contrário. Aí está a diferença, porque serpente por serpente, os magos também transformaram as varas em serpente. Então Moisés não poderia dizer: Deus é grandioso, por isso a vara se tornou serpente. Não, ele não poderia dizer por isso, porque os magos também poderiam dizer: os deuses do Egito também é poderoso, porque a gente fez o mesmo que você fez. Mas a diferença é, a serpente deles foram tragadas pela serpente de Moisés. Então, existem coisas tremendas diante dos nossos olhos, e que elas podem proceder do homem ou do maligno. Então Israel chega diante de Deus e o coração não é puro. Lembra que tem uma passagem na Bíblia que diz que quando o marido e a mulher não estão vivendo com sabedoria, diz que as orações deles são impedidas. As orações são impedidas. Impedida em que sentido? Isso não está dizendo que já vai lá e não deixa subir, não é isso. Impedida é que Deus não recebe, Deus não aceita. Aquele casal, por exemplo, eu acredito que aqui não tem, só estou dando exemplo. Aquele casal que fica lá quase querendo encostar o outro no fogão, no guarda-roupa, quase pegando um coleguinha para enforcar, e daqui a pouco fica com uma cara para lá, outra cara para cá, e vem para a igreja e chega aqui, oferta, e dá o dízimo, e canta, e bate palma, Jeová é bom, e o coração não se arrependeu daquela briga que teve lá. Para Deus, essa vida aqui, e não se arrependeu em voltar para casa, Deus diria: melhor tivesse ficado em casa. Aí Deus fala: quem foi que convidou vocês para a gente aqui no culto hoje? Não deixa faltar ovelha.
em Salmo 15, vamos ver. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala com verdade, verazmente com verdade, segundo o seu coração, fala a verdade com seus lábios, mas essa mesma verdade está dentro dele. Eu sempre devo falar a verdade, mas uma verdade em meus lábios pode ser uma mentira em meu coração. Como isso? Se eu falo uma verdade com meus lábios, mas o meu coração pensa o contrário, eu não estou falando segundo o meu coração. Eu falo o que é correto, mas o meu coração está de longe daquilo que eu falo. Isso para Deus é mentira. É o tipo de mentira que nós chamamos de hipocrisia e de falsidade. Toda falsidade e hipocrisia é uma mentira na prática. Fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, fala pouco que está dentro. Aquele que não difama com a sua língua. Difamar com a língua é falar uma verdade, porém é um mal que está divulgando a respeito da vida de outra pessoa. Difamar não é falar uma mentira de alguém, é falar uma verdade, porém não conveniente. Então você sabe que eu fiz algo ruim, escandaloso, e sai divulgando para todo mundo. O que você está falando é verdade a respeito de mim, mas falar isso para as outras pessoas é propagar o meu eu, que é verdadeiro. Eu fiz algo e você está falando a verdade, porém, se você falar para as pessoas, aqui está dizendo quem é que habita no tabernáculo do Senhor, quem morará no seu santo monte. Aquele verso 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quando alguém for afrontar o seu próximo, você não aceita, você faz o quê? Não, eu não aceito você querer prejudicar o João, eu não aceito. Esse morará, esse permanecerá diante de Deus, esse terá a aprovação de Deus. Por quê? O coração dele é verdadeiro, o coração dele é sincero.